Oi, pessoal! Que bom que vocês estão aqui para a gente descobrir juntos mais uma história fantástica da Palavra de Deus. E hoje, preparem-se, porque a aventura é de verdade. Aconteceu há muito tempo e tem um rei medroso, um homem meio teimoso e uma jumenta que falou. Isso mesmo que vocês ouviram. Vamos nessa? Mas antes de começar, quero que vocês pensem numa coisa. Já aconteceu do papai ou da mamãe pedir algo tipo, não mexe aí, ou hora de guardar os brinquedos? E na hora a gente fica meio, ué, mas por quê? Guardem bem essa pergunta porque ela é a chave para a nossa história de hoje. Bom, a nossa história começa lá num reino distante com um rei. Só que ele não era um rei corajoso, não. Ele era um rei que estava com medo que vocês não têm ideia. Esse aqui, gente, é o rei Balaque. Um dia, ele olhou pela janela do palácio e viu um montão de gente acampando bem pertinho das terras dele. Era o povo de Deus, os israelitas. Mas em vez de dar um oi, o coração do rei começou a bater forte, de medo. E sabe como é, né? Quando a gente fica com muito medo, às vezes temos umas ideias meio atrapalhadas. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Balaque. Ele bolou um plano que não era nada legal. O rei mandou chamar esse homem da foto, o nome dele é Balaão. Balaque pensou assim, já sei. O Balaão é um profeta. Vou pedir para ele usar umas palavras bem ruins contra o povo de Deus, e aí eles vão ficar fracos e vão embora. Mas o que quer dizer amaldiçoar? É tipo desejar que o castelo de areia do amigo desmanche, sabe? É torcer para algo de ruim acontecer com alguém. Mas olha, podem ficar tranquilos. O mais importante é que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer palavra feia que alguém possa dizer. E claro que Deus estava vendo tudo. Naquela noite, ele falou com Balaão de um jeito bem claro. Balaão, nem pense em ir com esses homens, e de jeito nenhum você vai amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo é abençoado por mim. A ordem de Deus foi direta, né? Sem mistério nenhum. Só que o rei Balaque era teimoso que só ele. Ele não aceitou o não, então mandou mais gente, oferecendo ouro, presentes caros, um monte de riquezas, tudo para tentar fazer Balaão mudar de ideia e desobedecer a Deus. Que situação difícil, hein? Deus viu que o coração de Balaão estava balançado, querendo ir, então ele permitiu, mas com uma regra de ouro super importante. Deus disse, ok, Balaão, você pode ir, mas preste muita atenção. Você só vai abrir a boca para falar exatamente as palavras que eu colocar nela. Combinado? E lá foi Balaão. Montou na sua jumenta e partiu. Só que essa viagem não ia ser nada comum. Tinha um grande mistério no meio da estrada, um mistério que só a jumenta conseguia enxergar. De repente, no meio do campo, a jumenta saiu do caminho. Balaão ficou bravo. Ei, volte para a estrada! Depois, num caminho mais apertadinho, entre dois muros de pedra, a jumenta se espremeu tanto contra a parede que, machucou o pé do Balaão. Ele ficou mais irritado ainda. E na terceira vez, num lugar que não tinha para onde correr, a jumenta simplesmente deitou. Balaão ficou furioso, pensando, essa jumenta está de brincadeira comigo. E foi bem aí, no auge da braveza de Balaão, que Deus fez um dos milagres mais incríveis e inesperados de toda a Bíblia. Prestem atenção nisso. De repente, a jumenta virou o pescoço e... falou! Sim, com voz e tudo! Ela olhou para o Balaão e perguntou, o que foi que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Gente, imaginem a cena. Balaão ficou mas tão chocado, que em vez de pensar, uau, minha jumenta fala, ele começou a discutir com ela. E aqui está o segredo de tudo. Sabe por que a jumenta fazia tudo aquilo? Porque enquanto Balaão só via um caminho normal na frente dele, os olhos da jumenta viam uma coisa extraordinária. Um anjo do Senhor parado bem no meio do caminho com uma espada na mão. Ela estava tentando salvar seu dono. E naquele mesmo instante Deus fez com Balaão o que já tinha feito com a jumenta, abriu os olhos dele. E de repente ele também viu, lá estava o anjo, bem na sua frente. Balaão tomou um susto tão grande que se jogou no chão na mesma hora. O anjo então explicou tudinho. Ele disse, Balaão, sua jumenta acabou de salvar a sua vida. Ela me viu e tentou desviar de mim por 3 vezes. Se não fosse por ela, eu teria te ferido. Uau! A jumenta não era teimosa, ela era protetora. Naquele segundo caiu a ficha do Balaão.
Ele percebeu como tinha sido teimoso e como não tinha prestado atenção na direção de Deus. Com o coração todo arrependido, ele olhou para o anjo e admitiu: eu errei, eu pequei. Essa história maluca de uma jumenta falante é muito mais do que só uma aventura pessoal. Ela guarda uma lição muito, muito importante para a nossa vida. Vamos descobrir qual é? A jumenta obedeceu ao que Deus estava mostrando para ela e essa obediência protegeu Balaão. Lembra da nossa pergunta lá do comecinho? Às vezes, o papai e a mamãe nos pedem para fazer algo porque eles estão vendo um perigo que a gente não consegue ver. Obedecer a eles é confiar que eles nos amam e querem nos proteger, assim como Deus faz. E como a gente pode ouvir a voz de Deus? Assim como a jumenta viu o anjo? É fácil. A gente pode ler a Bíblia, que tem todas as histórias e ensinamentos de Deus. Podemos ouvir os conselhos dos nossos pais, dos nossos professores da igreja. Podemos orar, que nada mais é do que conversar com o nosso amigo, Deus. E, claro, prestar atenção naquele sentimento de paz que Ele coloca no nosso coração quando estamos no caminho certo. A lição mais linda de todas é essa: Deus nos ama demais. Um amor que não cabe no peito. E Ele sempre quer nos mostrar o melhor caminho. O caminho de Deus é sempre seguro, é sempre cheio de alegria e de coisas boas para nós. E aí, que história incrível, não é mesmo? Da próxima vez que parecer um pouquinho difícil obedecer, lembrem-se da nossa amiga a jumenta de Balaão, que salvou o dia simplesmente por obedecer. Se vocês gostaram dessa aventura, que tal compartilhar com um amigo e se inscrever aqui para a gente aprender muito mais da Palavra de Deus? Um abração, pessoal, e fiquem com Jesus!